Olá, estamos de volta aqui com mais um estudo desse tema Lutando pela Vida. Estamos estudando ao longo desse ano e é tema também dos nossos propósitos de oração. Estamos no 14º propósito e hoje a gente vai estudar Gênesis capítulo 1. Ele diz assim, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A gente vê que o homem, o ser humano, quando ele não está dentro do propósito de Deus, ele acaba se tornando distante dessa imagem de Deus. Ele acaba não conseguindo visualizar a Deus por falta de comunhão, por falta de entendimento da palavra, né, do amor de Deus. E muitas vezes o homem que deveria ser a imagem e semelhança de Deus, que é amor, ele é o Criador, ele é que cuida, que protege, ele acaba se tornando um agressor, ele acaba se tornando um usurpador. Enfim, a gente começa a ver que a humanidade, como se encontra hoje, ela está muito longe de refletir essa imagem e semelhança de Deus. Às vezes, dentro da nossa própria casa, a gente vê a inimizade, a divisão, o egoísmo, o individualismo, sendo que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dEle para morrer por nós, para nos resgatar de volta para os braços dEle. Bem diferente, né? O coração de Deus do que a gente tem visto o ser humano hoje, né? O que tem estado dentro do coração do ser humano hoje. Então, como propósito de oração, nesta semana nós vamos orar para que nesse tempo a palavra de Deus seja tão abundante, se revele, fale aos nossos corações, aos corações também das pessoas que nos cercam, da sociedade também, de tal maneira que os cure, né, todas as feridas feitas por Satanás. Que feridas são essas? São feridas na identidade. Porque quando eu não sei quem eu sou, eu começo a tentar imitar outras pessoas ou então eu começo a ser uma pessoa que nem eu mesmo quero ser, nem eu mesmo admiro. Se você vai nos presídios, se você vai em lugares, né, onde tem pessoas marginalizadas, você fala com elas, elas não querem estar naquela situação, mas elas não estão conseguindo sair daquela situação muitas vezes. Mas por que estão daquele jeito? Porque é necessário que a gente nasça de novo. Como que a gente nasce de novo? A gente vai entrar de novo na barriga da nossa mãe? Não. A gente vai entender que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só através dele, a gente vendo o amor de Deus pela humanidade, por cada um de nós, é que vai nos trazendo esse quebrantamento, esse arrependimento de estarmos distantes de Deus e vem no nosso coração o desejo de estarmos próximos do nosso Pai, próximos do Deus de amor, próximo daquele que nos criou. E assim, quando a gente aceita Cristo como Senhor e Salvador, nossa natureza pecaminosa, ela é recriada. Nós deixamos a velha, sepultamos, né, através do batismo, a velha criatura e nascemos de novo em novidade de vida para seguir um caminho diferente. Tanto que Deus fala na palavra dele, né, sobre a conversão. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Deus quer que cada um de nós voltemos a ser aquilo que Deus sonhou, que Deus planejou. Pessoas de bem, pessoas que amam, pessoas que respeitam, pessoas que se preocupam, pessoas que não são egoístas, individualistas, né, que não agridem, mas pessoas saradas no coração, sabendo que são criadas à imagem de quem? Seja qual for, muitas pessoas às vezes falam, mas é porque eu tive uma criação assim, porque meu pai me espancou, porque eu fui abusado sexualmente, e por conta dessas coisas, dessa maneira que eu estou. Mas, por mais difícil que possa ter sido as lutas da vida, por mais difícil que possa ter acontecido, né, as situações na sua vida, isso não determina quem você vai ser. Porque José do Egito foi traído pelos irmãos, foi jogado numa cova, um dos irmãos queria matar, o outro falou, não, vamos vender. Foi vendido para o Egito como escravo. Depois, quando fazendo tudo certinho, ele ainda chegou e foi traído, né, pela esposa do Potifar, que mentiu dizendo que ele queria ter um caso com ela, foi parar na prisão. Depois ainda teve ali momentos de
revelar a vontade de Deus tanto para o copeiro quanto para o padeiro, e eles saíram de lá, se esqueceram dele, ou seja, passou os piores momentos da vida, mas mesmo assim, ele não deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. E ele, no final de todas essas provações, quando ele foi levantado ao segundo governador do Egito, só depois, abaixo de Faraó, ele teve 2 filhos e falou: Deus me fez esquecer na terra da minha aflição. Então Deus curou. E Ele quer curar cada uma de nós, seja de qual for a situação que nós possamos ter vivido. E o outro propósito de oração é que Deus nos liberte e nos limpe de tudo que não provém dEle, de tal forma que todas as mulheres resgatem sua verdadeira identidade, a imagem e semelhança de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir, Senhor, que nesse tempo, Pai, a Tua palavra entre nos nossos corações e nos revele a verdade. O Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, que essa ferida que existe nas nossas almas, meu Deus, no coração de cada mulher que ora junto comigo, Senhor, essas feridas feitas, meu Deus, por planos de Satanás, meu Deus, que todas elas, meu Deus, sejam curadas em nome de Jesus, que elas possam se enxergar em mais semelhança do Senhor e sair de todo, meu Deus, o cativeiro que Satanás prendeu na mente, nas emoções, para que ela volte a viver. O Senhor tem vida e vida com abundância. O Senhor não criou o homem para o sofrimento, o Senhor não criou o homem para destruição. O Senhor criou o homem para ser a sua imagem e a imagem do Senhor, macho e fêmea, Senhor. Meu Deus, que o Senhor nos liberte e nos limpe de tudo que não provém do Senhor, de tal maneira que todas as mulheres resgatem sua verdadeira identidade, Senhor, que é a imagem e semelhança do Pai. Obrigada em nome de Jesus. Amém? Continue meditando ao longo dessa semana nessa palavra e peça a Deus que tudo que está fora do padrão do reino de Deus para a sua vida, que venha a ser restabelecido no padrão do reino de Deus e seja uma vencedora em nome de Jesus.